acha que o plantio da maconha para uso próprio deve ser liberado? A pergunta é quando isso vai acontecer, porque vai acontecer. Com consequências nefastas para termos uma sociedade de zumbis. Esse modelo repressor mata demais, morre-se muita gente. Advoga a tese da criação de um órgão estatal para que fizesse o controle disso, uma espécie assim de maconha-brás. Uma sugestão enviada ao portal E-Cidadania do Senado por um cidadão propõe que se permita a plantação da cannabis para consumo próprio. A ideia recebeu o apoio de mais de 20 mil pessoas em apenas 3 dias. Atingiu rapidamente a meta para que uma proposta popular seja analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A CDH deve decidir se a proposta vai ou não se tornar um projeto de lei. Um dos grupos que apoiam a liberação do cultivo é o de pessoas que usam a maconha para fins medicinais. O assunto não é unanimidade e foi debatido em audiência pública. É o que você vai ver agora no Em Discussão. Eu, usando todos os alopáticos que o senhor possa imaginar, meu filho tinha até 4 crises convulsivas por semana. Acendeu a luz da cannabis medicinal. Que isso? A erva maldita, que todo mundo joga pedra, que todo mundo condena, que destrói as famílias, eu vou ter que procurar para meu filho. Eu não quero isso. Depois de muito tempo, eu pensei, e hoje eu descobri que meu filho sobrevive por causa da erva maldita, que todos condenam. Meu filho já faz uso 5 meses do óleo artesanal e que tem dado certo. É 5 meses que eu consegui sorrir, que eu consegui sair. Meu filho se autoagride de tal forma que ele fica todo machucado. E ninguém consegue conter porque ele tem 17 anos. Ele é forte, é um rapaz de 17 anos que se autoagride. E eu abraço e apanho. As crises do autista severo se dão pelos motivos mais absurdos. Por exemplo, o meu filho, quando passa o vassoureiro na rua, gritando vassoureiro, ele dá com a cabeça na parede e fica batendo até fazer um galo e sair sangue. Se existe a possibilidade de alguma coisa que possa controlar isso, do meu e de todo o grupo, de cerca de 5 mil mães que estão no grupo que eu represento, é absurdo você imaginar que um grupo de pessoas, um grupo de senadores, não pense em legislar sobre isso e simplesmente abolir essa proibição, que é absurda, ridícula e que não é verdadeira. Porque, na verdade, se eu quisesse estar ilícita, eu tenho medo disso, por isso eu não fiz. Mas se eu quisesse estar ilícita hoje, eu poderia plantar, escondido, viver me escondendo, mas eu acho que não é essa a ideia. A gente não tem que viver assim. Tem que haver uma legislação que leve em consideração, gente, esses casos. A importação, sim, a importação ela é caríssima. Eu, por exemplo, não posso pagar R$4.000 para importar óleo de cannabis para o meu filho. E, no caso da exigência de que o Estado cumpra, o Estado do Rio de Janeiro não está cumprindo tanta coisa. Será que cumpriria isso? Cada vez mais essas mães, esses pacientes estão cultivando. E aí, eles vão ficar criminalizados? E eu faço uma pergunta a vocês, a todos os senhores. Aonde está o crime? O crime está em quem está lutando pela vida ou na proibição que mata? Em 2002 foi autorizado o fornecimento de dronabinol, THC sintético. É a maconha feita pelas farmacêuticas. Em 2002, a comarca de Santos, em São Paulo, autorizou o fornecimento. Em 2014, aqui no Distrito Federal, foi autorizada a importação de óleo de cannabis rico em CBD. Em 2014 também foi autorizada a importação de extrato de cannabis, THC mais CBD em Minas Gerais. Em 2015, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou com uma ação civil pública, onde na liminar foi conseguido que o uso medicinal do THC e a prescrição pelos médicos. Em 2016, houve a decisão da Cidinha e de outras mães e de outras famílias que garantiu o salvo-conduto para que elas cultivassem. Em 2017, no início desse ano,
uma associação na Paraíba obteve autorização para cultivar para 151 associados. Então, já tem um local no Brasil onde tem autorização judicial para cultivar para 151 pessoas. Já tem um cultivo coletivo. E também, em 2017, mais recentemente, começaram a ser obtidos salvo-condutos para adultos cultivarem. Pessoas com dores crônicas, com esclerose, paraplégico, várias doenças que estão tendo autorização para cultivar. Isso já aconteceu no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Um caso emblemático aconteceu em Belém, onde um marido, tendo a esposa com câncer, ele importou semente de maconha e foi acusado de tráfico internacional porque ele queria cuidar da própria esposa. A gente fez a defesa dele, na sentença o juiz reconheceu o caráter humanitário dessa importação de semente e absolveu, ele rejeitou a denúncia por tráfico internacional de drogas. Todos nós sabemos, inclusive os consumidores, que a maconha em algum momento pode trazer prejuízo. Não só a incidência de esquizofrenia no público que consome é 3,5 vezes maior do que no público que não consome maconha, ou então o déficit cognitivo, ou a síndrome de desmotivação na adolescência, por desacelerar os processos cognitivos num cérebro que ainda não está pronto. Eu acho que nós temos que pensar muito adequadamente como nós vamos legislar sobre isso. Não só sobre isso, sobre o abuso do álcool e do tabaco. 1.500 pessoas mortas no mundo todos os dias por conta do uso de tabaco. A maconha também provoca câncer, pois ela é fumada, ela tem temperatura alta, ela entra por todo... Então, tem que ver, o extrato é o melhor caminho. É importante que a senhora que tem filho autista, a senhora que tem filho epilético, crianças com epilepsia, tenham acesso na farmácia, por preços acessíveis, o THC, o CBD... né? Com subsídios, porque é um medicamento. Por que eu posso comprar morfina? O óleo, ele pode demorar até 2 horas para fazer efeito no organismo. O vaporizado, ele faz um efeito quase que imediato, demorando apenas 30 segundos no máximo. Depende do metabolismo. E o fumado, embora tenha a combustão, seria também uma prática de efeito eficaz, principalmente para a dor. É uma emergência de dor, e esclerose múltipla, fibromialgia, câncer, entre tantas as dores, que só quem passa é que sabe. E quanto aos medicamentos estarem na farmácia, senhor Ricardo, nós temos uma indústria farmacêutica brasileira desenvolvendo o óleo de cannabis medicinal, e que já deu entrevistas e já relatou que o preço será em torno de 30% a menos do importado, o que também não atende à nossa demanda e não dá acesso a todos. Continuaremos na mesma margem de falta de acesso. Fora isso, como eu falei, que o cultivo ele oferece a possibilidade de você testar a melhor resposta, e nem sempre a melhor resposta está numa prateleira de farmácia. Está aqui as situações de onde já legalizou. O estado do Colorado, a venda é proibida para menores de 21 anos. O estado do Colorado começou em 2009 com o uso medicinal da maconha, e hoje, desde 2013, é liberado o uso recreativo. Então, a situação do Colorado é essa. 7 em cada 10 adolescentes em tratamento contra a dependência química hoje, no Colorado, admitem ter usado maconha medicinal de outra pessoa. E, em média, isso ocorreu 50 vezes ao ano. Esse site é do governo do Colorado. São dados oficiais. Isso aí é um dado de todos os estados dos Estados Unidos que legalizaram. Dos 19 estados que permitem o uso da maconha em tratamentos médicos, 3 em cada 5 estudantes do último ano de ensino médio conseguem droga com amigos. Não estou falando de traficante. Ou seja, 25% compram de traficante. 75% compra de gente que é autorizada. Muitos países já regulamentam o uso medicinal e também o uso social da maconha. Como será que tem sido a experiência deles?
As experiências regulatórias que vêm sendo realizadas no mundo estão sendo muito bem avaliadas. Então, desde 2001, Portugal descriminalizou a posse para consumo pessoal e os resultados são muito positivos. Diminuiu o número de pessoas infectadas por HIV, reduziu o consumo de drogas entre jovens, né? E o acesso ao serviço de saúde foi melhorado. Então, só resultados positivos. No Colorado, nos Estados Unidos, que também regulou o acesso a cannabis, reduziu o número de consumo entre jovens, reduziu a violência, reduziu o número de acidentes de trânsito, reduziu a violência doméstica. Falar um pouco de controle. Colorado, Oregon e Washington não cumpriram 7 das 8 diretrizes de conformidade estipuladas pelo governo federal americano e foram notificados pelo governo federal norte-americano em setembro. Prevenção de distribuição de maconha a menores de idade. Prevenção da proliferação de crimes. Evitar que a maconha saia dos estados onde ela é legal. O estado do Colorado está sendo processado pelos estados de Nebraska e Oklahoma, porque a maconha legal vazou para esses 2 estados, que não autorizam a maconha. Prevenção do uso de maconha legal como cobertura para atividades ilegais. É a maconha legal encobrindo metanfetamina, encobrindo heroína, encobrindo outras drogas. Prevenção de violência e uso de armas de fogo no cultivo e na distribuição da maconha, que são crimes com arma de fogo associadas a cultivo e distribuição de maconha. Prevenção de direção sob o efeito da droga, as pessoas dirigindo sob o efeito da maconha. Prevenção do cultivo de maconha em terras públicas. E a única conformidade que os 3 estados está conseguindo seguir é a prevenção de uso de maconha em propriedade federal, ou seja, o funcionário do DMV, que é o órgão lá, o Detran, não está usando maconha durante o trabalho. Fonte, justice.gov, que é Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Muito se falou dos Estados Unidos, né, o país que patrocinou a guerra às drogas, hoje é o país que justamente está revendo o modelo de guerra às drogas, de modo que dos 50 estados norte-americanos, apenas 7 deles não regulam nenhum tipo de uso da maconha. Ou seja, olhou-se o que aconteceu e falou, bom, a gente precisa rever e pensar num modelo que seja melhor. Uma vez que esse modelo da proibição não vem funcionando e a gente tem que rever. Portanto, a gente costuma dizer que na última eleição o grande vencedor não foi o Donald Trump, mas sim a maconha, porque junto da eleição foi feito um plebiscito perguntando sobre se a população desejava pela regulação e a maioria dos estados disse que sim. Nós somos 204 milhões de habitantes. Se tivermos uma parcela de 10% de dependentes químicos, num sistema de saúde absolutamente inepto, inadequado, ineficaz, nós teremos uma absoluta diminuição da produtividade, da economia e uma afetação extremamente negativa do desenvolvimento social do país. Vamos pegar um exemplo do Iêmen, país do Oriente Médio. 80% dos homens acima de até 45 anos do Iêmen são consumidores de uma droga similar à maconha, chamada khat, que é proveniente de um arbusto. O país tem uma total ausência de crescimento, de potencialização de desenvolvimento social. Justamente porque não tem um sistema de saúde adequado, não tem um sistema de conscientização e de prevenção primária devidamente pertinente e que gera uma sociedade absolutamente disfuncional. Nós vamos descriminalizar para uso pessoal e próprio, com consequências nefastas, para termos uma sociedade de zumbis, na qual, no caso, não temos um sistema de política de redução de danos, como é recorrente na Europa, perfeito, que descriminalizemos o uso pessoal, mas acompanhado por uma política de conscientização, de educação, de cultura e principalmente de acompanhamento terapêutico, e vencendo o argumento também de sermos contra a internação compulsória para aqueles que são dependentes químicos, porque isso afeta sobremaneira a sociedade. Não existe política pública para o que é ilegal. É óbvio que a saúde pública não vai dar conta de tratar porque é ilegal.
Ora, nós já encaminhamos milhares de usuários de crack ou usuários de outras drogas para o sistema de saúde, eles não são atendidos, ficam na fila, são marginalizados, porque no consciente ideológico das pessoas, ele é vagabundo, marginalizado e está ali por conta própria. E que deu ruim, gente. Não funcionou. Nós estamos querendo caminhar por um caminho, andar por uma via que um monte de país está voltando e falando, mano, não dá certo, não vai dar certo. Nós já investimos massivamente nesse processo, fortalecemos crimes organizados, fortalecemos... Ou alguém aqui acha que a gente fabrica cocaína nas periferias? As drogas nesse país pousam em fazenda de gente por aí. Voam em helicóptero que ninguém fala nada. A nossa droga, ela tem um peso tão maluco que a gente encarcera um jovem negro com 6 gramas e libera um com 130 quilos. Pela lei atual, uma pessoa flagrada com maconha pode ser considerada usuária ou traficante, dependendo da quantia que estiver carregando. Como a quantidade não está especificada na lei, fica a critério do policial e do juiz decidir se essa pessoa é liberada ou se vai presa. Quando a gente fala de drogas, o peso desse debate de drogas ele tem um fator de cor e de CEP. Nós não debatemos droga sem discutir que no desenho do conjunto da cidade existem territórios totalmente liberados. São territórios liberados. Alguém tem uma divergência disso? De que na classe média desse país, das cidades, como se organizam, a forma de atuação que a polícia chega, a forma de abordagem que se dá é diferente nas periferias, por exemplo. Quando a gente debate o uso de drogas no desenho da cidade, nós temos que dizer que essa maluquice ideológica que se criou de guerra às drogas só gerou mortalidade da juventude negra e encarceramento em massa. Esse modelo repressor mata demais, morre-se muita gente, muitos estão morrendo. Morrem policiais, morrem usuários, morrem pessoas que não têm nada a ver com esses extratos, por exemplo, nós. E pensar no modelo repressor de criminalização da maconha é um contrassenso, é um erro crasso. O proibicionismo, ele promove corrupção, porque não há tráfico de drogas se não houver corrupção, né, em todos os escalões da administração pública, mas especialmente na polícia, mas não só, né, a violência. Então, o Brasil hoje é referência em medicina de guerra. No Rio de Janeiro, os médicos são especializados em ferimentos por armas de fogo. Isso é muito grave. A guerra às drogas é um vetor de violência. Nós temos no Brasil 21 das 50 cidades mais violentas do mundo. Nós temos 60 mil mortes violentas todos os anos, o que é um índice absolutamente incomparável, mesmo com zonas de guerra. Nós temos uma das mais altas taxas de letalidade e óbito policial. Nós temos provavelmente a polícia que mais mata e também a que mais morre no mundo. E tudo isso impulsionado pela guerra às drogas, né? Nós temos um super encarceramento. Hoje o Brasil já tem mais de 700 mil presos, dos quais mais de um terço estão lá por conta da lei de drogas. Eu vou falar de guerra às drogas. Legalização da maconha no Uruguai não diminuiu o tráfico. France Press, março. E está aí a frase do diretor nacional de polícia do Uruguai, dizendo que a maconha não implicou diretamente na queda do tráfico e o narcotráfico aumentou o número de assassinatos. Por quê? Porque eles estão brigando por espaço, porque aumentou a oferta de usuários. Aí é a frase da Procuradora-Geral do Colorado, que diz que os criminosos continuam vendendo drogas no mercado negro no Colorado. E tem muita atividade de cartel no Colorado, atividade ilegal. A droga, os cartéis de drogas estão cultivando maconha ou mudaram para o tráfico de coisas mais lucrativas, tipo heroína? Quando a gente vai para esses debates sobre a descriminalização ou não das drogas, muita gente fala assim, nós temos que salvar a nossa juventude, nananã. Mas ninguém faz nada para essa juventude que morre todo dia. Não tem uma discussão. Pelo contrário, está aqui, não a redução. Querem encarcerar mais ainda os nossos jovens. Sem garantia de direito. Por exemplo, eu estava na comunidade da Maré, semana passada, passei 4 dias. Você vê jovens que não conseguem estudar porque o Estado invade, cria-se um conflito e eles não vão para a aula. Esse é o dano maior dessa chamada guerra às drogas. Infelizmente, quem está mais próximo, dialoga. Alguém acha que o crime fica fazendo... Porque às vezes chega isso para a gente. Ah, Marcos, mas o crime fica recrutando o jovem. Quando alguém fala isso para mim, eu fico imaginando que tem uma fila de jovens, alguém falando assim, seu currículo, por favor.
Não existe isso. O crime, ele não pergunta nada, ele simplesmente agrega. Acolhe. Está ali, dá uma mão. E o que nós, enquanto até organizações da sociedade civil, o próprio Estado, faz com esse jovem? Cria condicionantes. Tem que estar na escola para estudar. Você tem que fazer não sei o quê para estar aqui. Aí eu acho, porra, mas não tem escola, como é que eu estudo? Então não vou para aí. Aí começa a criar um monte de condicionante e não agrega o jovem, afasta os jovens. Nós temos muitas ONGs e muitas entidades que defendem a campanha da legalização das drogas. E por quê? Porque elas são financiadas pela Open Society e pelo George Soros. Basta pesquisar, né, nas páginas dos lobistas a favor das drogas, quem os financia. E por que eles querem isso? Porque o George Soros e Companhia Limitada quer, no mercado financeiro, os bilhões de dólares que circulam no narcotráfico. Por que isso? Porque quanto maior o consumo, maior o número de pessoas que experimentam a droga pela primeira vez. Mais consumo, mais lucros. Outros ainda advogam a tese da criação de um órgão estatal para que fizesse o controle disso, uma espécie assim de maconha-brás. Ou seja, eles querem estatizar a produção, querem estatizar a distribuição e a venda das drogas. Agora, do ponto de vista do cidadão, do contribuinte, você imaginar, então, que os órgãos do governo, Ministério da Agricultura, por exemplo, vão financiar, né, produtores rurais para o plantio de maconha? Deixar de financiar a soja, o trigo, o arroz, o feijão, o milho, ou seja, a produção agrícola migraria para o cultivo da cannabis? Teremos financiamento público para isso? Você imaginar que o Sistema Único de Saúde, os insumos hospitalares, o médico, o anestesista, as enfermeiras, tudo isso seria pago por nós, contribuintes, para atender o maior número de pessoas dependentes e que têm os malefícios do uso de drogas? O problema com relação às drogas, das pessoas que têm problema com drogas, essas pessoas têm a exceção. Ou seja, se a gente for pensar assim, cada uma e cada um de nós que estamos aqui, eu tenho certeza que boa parte das pessoas usa álcool, que está aqui presente, e eu asseguro que quase ninguém, ou talvez ninguém, tenha realmente problemas com álcool. O relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, o último relatório do World Drug Report, diz que há no mundo 250 milhões de pessoas que fizeram uso de drogas ilegais no último ano, né? Desse total, apenas menos de 30 milhões desenvolvem uso problemático. Ou seja, a grande maioria das pessoas que fazem uso de drogas ilegais não desenvolve problemas. Tem trabalho, tem família, é um cidadão ou uma cidadã cumpridora dos seus deveres. Portanto, qualquer política de drogas deve levar em conta esse aspecto. A maioria dos usuários não desenvolve dependência, né? Tratar o usuário como um doente, como um dependente a priori, é ou ignorância ou má fé. Né? E dos 250 milhões de pessoas que fizeram uso de drogas ilegais no ano, 180 milhões fizeram uso de cannabis, ou seja, a cannabis é a droga ilegal mais utilizada. Vou citar o Nietzsche, né? Que dizia que não é a dúvida, mas é a certeza que nos enlouquece. Então, nós temos tantas certezas que nós não conseguimos dialogar. Importante dizer que esse discurso higienista... o discurso higienista. 2, o discurso romântico, dificilmente vamos ajudar a construir alguma coisa. Higienista no sentido assim, vamos salvar a nossa juventude, da mesma forma o romântico, que está tudo bem, fumar maconha é coisa legal. Eu acho que um pouco o desconforto que nos produz quando a jornalista falou dos dados científicos é que isso nos faz um corte na realidade e nos apresenta também o fato de que não há margem de segurança para consumo de substâncias psicoativas. Isso inclui as duas maiores e mais problemáticas delas, as que se compram na padaria e no supermercado, né? O álcool e o tabaco. O caminho o qual a gente vem trilhando no sentido de regular, no sentido de pensar em possibilidades que vão contra a proibição, que absolutamente não funcionou, é um caminho sem volta. Então, é o que a gente sempre fala, a gente não pergunta mais assim, quando que a gente vai regular, quando que a gente vai... será que o Brasil vai legalizar a maconha, vai regular? Essa pergunta, para mim, eu não faço mais. A pergunta é quando isso vai acontecer, porque vai acontecer, não tenha nenhuma dúvida. Pelo lado científico ligado à doença, com certeza o senhor vai ter aí
muito apoio, mas a liberação da plantação da maconha para uso, como diz aqui, eu acho que o senhor teria dificuldades. Eu moro numa região de fronteira, que faz divisa com os dois maiores produtores de droga, de cocaína do mundo, que é o Peru e a Bolívia. Esse tema me assusta. Eu, sinceramente, eu não tenho as informações que você tem. Alguma coisa aqui me tranquilizou. Não vi ninguém aqui, pelo menos aqui, contra o uso de cannabis, de maconha para uso medicinal. Não vi ninguém, todo mundo a favor. Então, eu acho que nós estamos num caminho aqui que poderemos construir, sim, uma proposta que possamos, pelo menos, nesse sentido aqui, ajudar essas crianças, essas mães aí que estão sofrendo com seus filhos e com suas famílias. Agora, esse tema ele é difícil. Se Deus quiser, não me encontrar aí um meio termo que possa agradar a todos. O senador Sérgio Petecão já entregou o relatório à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Ele manteve a sua opinião inicial contra a liberação do cultivo da maconha para uso próprio. Se o relatório dele for aprovado na CDH, a sugestão enviada pelo E-Cidadania vai ser arquivada. Você pode acompanhar a matéria pela internet. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever qualquer um dos programas da TV Senado pelo senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.